Aleluia. Meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Quero liberar o grupo de louvor. Logo mais nós vamos estar louvando. E eu prometo não estar gritando para não atrapalhar o louvor. Amém? Irmãos, o Senhor é bom, amém? Você está com expectativa nessa noite em Deus? Você crê que tem uma palavra específica para o meu e para o teu coração? Então vá abrindo aí a sua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo por número 1. Não, acho que não, vai dar certo. Filipenses capítulo 1. Você chegou lá? Filipenses capítulo 1, vamos ler do versículo 3 a seguir. Para quem não sabe, Paulo, ele escreve essa carta para a igreja de Filipe, aos filipenses. Por que Paulo vai escrever essa carta? Porque ele escreve com um intuito de agradecimento, de alegria, por conta de ofertas que ele recebeu desta igreja, e da alegria, a igreja a qual Paulo ele fundou esta igreja. E observe que essa carta ela é conhecida como uma das cartas de alegria. Mas você precisa lembrar nessa noite, nós vamos ler o texto, mas você precisa lembrar que Paulo ele vai escrever essa carta com bastante alegria, alegre com o que estava acontecendo, mas só que quando ele escreve esta carta, ele estava preso em Roma. Mas ele escreve com alegria. Sabe por quê? Porque Paulo ele vai fazer um contraste sobre a alegria e a felicidade. Existe uma diferença? Existe. Porque a verdadeira alegria nós só encontramos em Cristo Jesus. A felicidade ela precisa de algo, que aconteça algo. Mas Paulo entendeu que a verdadeira alegria nós encontramos em Cristo Jesus. E é por isso que Paulo ele escreve essa carta com muita alegria, mas ele escreve também com um intuito. Para aconselhar aquela igreja, para que viessem viver em humildade, unidos, e também vai os adverter contra potenciais problemas futuros que estava por vir. E Paulo ele vai escrever essa carta e vai encorajar aquele povo. E no versículo 3 a seguir nos diz assim: todas as vezes que penso em vocês, eu vou ler na NVT, para que você tenha uma boa compreensão. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças ao meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na pregação das boas novas. Desde o primeiro dia até agora, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Observe que Paulo ele vai escrever essa carta para a igreja de Filipe, para os filipenses, e essa carta ela vai estender para toda a igreja. Essa carta é para mim e para você também. E Paulo ele traz instruções extraordinárias para essa igreja, para mim e para a tua vida. E sabe o que é que eu acho interessante? É que no versículo 6 ele diz: eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Você sabia que é uma obra de Deus na minha e na tua vida? E que ela vai se aperfeiçoando? Hoje foi noite foi o dia a qual pessoas se batizaram nas águas. Uma das etapas da obra de Deus na nossa vida.
E Paulo ele está escrevendo para essa carta e ele chega escrevendo para esta igreja, ele diz, olha, eu tenho certeza que essa obra que ele começou, aí em vocês ele vai completá-la. E quando você fala em obra, eu quero que você entenda nessa noite, que na carta aos Hebreus capítulo 11, no versículo 9 a seguir, vai falar que pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Veja o verso 10, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Deus ele é o arquiteto e construtor da minha e da tua vida. Paulo está dizendo de uma obra a qual Deus vai completá-la. Mas que obra é esta? A obra que Deus começou na minha e na tua vida, Ele vai completá-la. Mas sabe, irmãos, essa obra para ser completa, nós precisamos nos dispor. Essa obra para ser completa na minha vida, eu preciso entender e compreender o que Deus está fazendo. Sabe, uma obra, uma construção, quando você chama um arquiteto, quantos entendem que uma obra sem um arquiteto, às vezes as pessoas constroem aí, mas só que tem que desfazer algumas coisas, quando dá errado, vai dar errado se não tem um arquiteto. Essa igreja ela tem um projeto e eu recebi um vídeo, e, irmãos, eu já vi ela pronta, que coisa extraordinária do que vai acontecer neste lugar. É uma obra que Deus tem para realizar. E sabe, quando o arquiteto ele deixa tudo, ele não perde nenhum espaço, ele vai ajustando todas as coisas, e é isso que Deus faz na minha e na tua vida, quando nós deixamos o arquiteto dar continuidade à obra. Sabe o que é que você já percebeu que quando tem enchente nas capitais e as pessoas naquelas favelas constroem prédios e vai construindo, aquilo ali não tem arquiteto? Quantas e quantas pessoas não já morreram, irmãos, por conta de enchentes? A Defensoria Pública, você vai ver nos jornais, nos noticiários, as pessoas dizendo, foi avisado para o povo sair daí. Foi avisado porque sabiam que isso aí uma hora ia desmoronar. Isso é o que acontece com um edifício que não é construído com um arquiteto. E volta e meia as pessoas vão construindo. Vamos fazer um quartinho aqui atrás, não é assim? Faz um quartinho aqui na casa da sogra, o povo faz, né? Vamos fazer um quartinho aqui, vamos fazer isso do seu próprio jeito. Mas tem algum problema? Irmão, se a gente não quiser ter problema lá na frente, dificuldade, tem. Porque quando o arquiteto ele está na obra ali, a obra vai ser perfeita. Eu lembro de uma vez que construíram um prédio em Campo Formoso, e era difícil, aqueles edifícios ser construído ali, foi os primeiros, e eu pequeno, e o povo disse, vamos cercar aí porque vai desmoronar. Aí sabe o que aconteceu? Chamaram um arquiteto, chamaram as pessoas especialistas naquilo ali, resolveram, e está lá o prédio até hoje em pé. Está lá o prédio funcionando, porque chamaram alguém que entendia. E sabe o que é que acontece? É que Deus, ele derrubou muralhas, foi louvado aqui. Irmãos, que muralha terrível que foi derrubada, a qual eu fui encontrado, eu não sei você, mas foi derrubado muralhas, e mentiras caíram por terra, para que Deus viesse me resgatar. Foi Ele quem nos encontrou primeiro. Você aceitou esta obra, aceitou Ele na tua vida, mas Ele foi quem te viu primeiro, e Ele diz, eu vou investir em fulano, eu vou investir em ciclano. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para os discípulos, olhamos para Cristo, se você observar e fosse consultar, se Jesus fosse consultar discípulos que iriam participar daquela obra ali que Ele iria fazer, nenhum deles seriam aprovados, trazendo na sabedoria humana. Nenhum deles, porque primeiro eles eram iletrados, eram pescadores, homens comuns. Quando alguém vai fazer uma empresa, abrir uma empresa, ele vai procurar alguém que é especialista na área.
E ainda assim, as pessoas vão deixar o currículo, mas eles vão observar quem é o melhor, quem já tem experiência naquilo ali. E Deus não, Ele olha para mim, para você e diz: eu já estou vendo o futuro dele, eu já estou vendo o futuro dela. Eu sei o projeto que eu fiz para ele e para ela desde o seu ventre, desde o seu nascimento. Mas para que essa obra venha a ser completa, nós precisamos deixar o arquiteto trabalhar do jeito dele e da forma dele. E nessa noite é noite de muros serem destruídos. Eu tenho observado o trabalhar do Espírito Santo no nosso meio. Terça-feira foi ministrado aqui uma palavra poderosa sobre ofensas. E você precisa entender que essas ofensas também são muros, a qual eu e você coloca nessa construção, a qual Deus diz: eu não coloquei isso aí, vocês é quem tem que tirar. Muros por nome, falta de perdão, isso aí é muro que vocês construíram aí e eu não pedi para vocês fazer. E sabe, e quando é muros internos, é eu quem vou tirar. E os muros externos, é Deus quem vai tirar, mas você precisa cooperar. Sabe quais são esses muros externos? Mentiras, sofismas que Ele precisa destruir para que nós possamos prosseguir. Existem barreiras que são colocadas para atrapalhar a minha e a tua vida, atrapalhar a obra de Deus. E nós precisamos estar atentos. Religiosidade é uma outra barreira que tem atrapalhado. Jesus, quando vem, Ele vem derrubando isso. E o apóstolo Paulo, ele vem instruindo essa igreja, e vem agradecendo a eles, e vem advertendo. E eu quero ler alguns textos que Paulo vai escrever para essa igreja, e para a minha e para a tua vida. Filipenses 2, do 2 ao 4, ele diz: então, completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes. Considere os outros mais importantes do que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui. Com os interesses alheios daquele povo que são unidos, porque existe um interesse e um propósito. Nós não temos que se importar com a vida alheia, mas os interesses aqui do meu irmão, da minha irmã, também é meu, se está dentro do propósito de Deus. É isso que Paulo está dizendo, instruindo aquela igreja que ele fundou, a qual estava preso em Roma, mas estava instruindo no que eles deveriam fazer, se realmente eles quisessem que essa obra viesse ser completada na vida deles. No capítulo 2, do 5 a 8, ele vai dizer: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. No capítulo 2, versículo 14 e 15, ele chega a dizer: façam tudo sem queixa nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Olha o que ele está dizendo aqui aí: vocês precisam fazer as coisas sem se queixar. Sabe que se eu fizer as coisas para Deus me queixando, murmurando e reclamando, eu vou ter uma vida, ele diz, para que vocês tenham uma vida pura e inculpável, para que não achem culpa em você. E se eu murmuro e se eu reclamo, fazendo as coisas para o Senhor, de nada vai ter valor, é inútil. E ele chega a dizer no capítulo 2, versículo 16 e 17, apeguem-se firmemente à mensagem da vida.
ao Evangelho, ele está dizendo. Então, no dia que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Isso é poderoso o que Paulo está dizendo. Paulo é o líder daquela igreja, está preso e ele está dizendo: ei, apeguem-se firmemente nessa mensagem até o dia da volta de Cristo, porque eu me orgulharei em saber que não participei da corrida em vão, que não trabalhei inutilmente. O que é que Paulo está dizendo? Se vocês permanecerem nessa mensagem, lá no dia do Senhor, eu irei estar orgulhoso de vocês, porque não trabalhei na vida de vocês inutilmente. Sabe que quando eu oro por alguém, quando eu alcanço alguém, Deus alcança através da minha vida, eu quero que essa pessoa venha crescer, eu quero que essa pessoa venha dar fruto, eu quero que essa pessoa permaneça. Um dia eu estava indignado e lembrei de alguém que Deus foi alcançado através da minha vida, e eu disse: meu Deus, que fruto podre foi esse? Porque essa pessoa não continuou. Essa pessoa chorou e esteve na presença do Senhor ali, e depois se esbandeirou aí para o mundo. E sabe, eu não me conformo com isso, porque Deus me chamou e te chamou para dar fruto, e fruto que permaneça. E eu disse: Deus, será que tem alguma coisa errada em mim? Porque eu não quero fruto mais desse jeito aí. Sabe, mas virá recompensa da parte de Deus para a minha vida. Não é inútil o que eu faço para o Senhor, mas eu quero ver as coisas andando e dando continuidade. Assim Paulo está dizendo, para que eu não venha ter o meu trabalho inutilmente. Contudo me alegrarei, mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. Paulo está dizendo: ainda que eu morra, vai ser uma oferta derramada, porque o serviço de vocês é uma oferta a Deus. E sabe, nós aprendemos aqui que quando nós viemos ofertar tem que ser com alegria, porque Deus não recebe se não for com alegria. E tudo que eu faço para o Senhor, precisa você ter esse entendimento nessa noite, que é uma oferta para o Senhor. Eu não estou servindo apenas a minha liderança, eu devo fazer com excelência sim, mas eu preciso entender que Deus vai me recompensar. E ele chega a dizer, no capítulo 2, versículo 20 e 21, ele vai falar de Timóteo. Ele diz: não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês, como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmo, e não com o que importa para Cristo Jesus. Olha o que é que Paulo está falando aqui. É por isso que nós precisamos olhar as cartas escritas para Timóteo, porque ele é alguém que tinha uma fé verdadeira e não uma fé fingida. O próprio apóstolo Paulo vai dizer nessas cartas, e ele diz: não tenho ninguém, mas eu tenho Timóteo, que se preocupa não apenas consigo mesmo. Sabe o que era que estava acontecendo já naqueles dias? Pessoas amantes de si mesmas e preocupadas apenas com as suas coisas, consigo mesmo, e não se importava para as coisas de Cristo Jesus. E não é isso que Deus quer comigo e com você. Você é a igreja que vai dar continuidade ao Evangelho, a mensagem de Cristo. E Deus está dizendo: ei, não seja como aqueles que estão preocupados com si mesmo, preocupados com a sua própria vida, amantes de si mesmo, avarentos. Mas Deus me chamou e te chamou para olhar a obra de Cristo e dizer: Pai, conta comigo. Ei, nós estamos em busca de Timóteo, sim, em busca de pessoas que estão preocupadas com essa obra, a obra de Deus, preocupado com a tua vida, preocupado com a tua causa. Ei, existe Timóteo, que é os remanescentes de Deus nessa terra. Não coloque, irmãos, muros. Não comece a construir barreiras que Deus não pediu para você construir. Tem muita gente fechando porta que Deus abriu, porque não está compreendendo o que Deus está fazendo. Mas eu vou te mostrar na palavra alguém que Jesus derrubou muralhas, muralhas externas e muralhas internas da vida desta mulher. E depois que essas muralhas são caídas, essa mulher conquista uma cidade. É
por isso que muitas coisas ainda não fluiu na minha e na tua vida. É porque às vezes você colocou coisas que o arquiteto não pediu. Você construiu muros e levantou paredes que Deus não pediu para você levantar. Mas se você entender a mensagem de hoje ela cai por terra no nome de Jesus. Você já observou quando está chovendo muito e pessoas pegam muita areia e sacos para que a água não venha entrar para dentro de casa? Para o bem delas. Mas tem gente construindo e atrapalhando da água jorrar para a tua vida, para a água jorrar e tu dar fruto. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, não sei se você já viu plantações por gotejamento. Se aquilo ali para de gotejar naquela planta ali, ela não vai dar fruto. É isso que tem acontecido, você tem levantado muros, Deus está dizendo, mas hoje é noite de cair por terra. Porque quando esses muros levantam, a gente procura quem culpar, mas Deus está dizendo, a culpa é sua que eu não mandei você fazer muro. Na minha obra não tem esse muro. Na minha obra eu não coloquei isso aí, não pedi para você fazer. Sabe o que é que Paulo vai dizer mais ainda? Pois para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Vocês entenderam a preocupação de Paulo? Ele está dizendo, se eu permanecer, se eu morrer é lucro, eu sei para onde eu vou. Mas sabe, se eu ficar aqui, eu ainda vou estar dando mais frutos para Cristo. E ele chega a dizer, na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. Ele diz, eu vou ficar, sabe, eu estou em dúvida, não sei se eu vou logo, se eu ia melhor, mas eu preciso ficar para que vocês venham entender, venham crescer na fé, porque Deus me chamou e te chamou para dar crescimento sim. Às vezes a gente interpreta errado e diz que eu diminua, que ele cresça, mas você precisa interpretar e entender isso hoje. Faça como um Cristo que se esvaziou, para que Deus viesse fazer. Mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas quando eu me esvazio de mim mesmo, eu dou liberdade para que o Espírito me encha e venha agir através da minha e da tua vida. E a obra que ele começa, ele não para, ele dá continuidade. Não está parada, Deus está agindo. Tenha discernimento. Sabe por quê? O próprio Paulo, ele diz nessa carta, ele vai dizer para que vocês venham ter compreensão e discernimento. E nós precisamos compreender. Filipenses 1:9, ele diz, peço isto a vocês, a vossa caridade aumente mais e mais, em ciência e discernimento, para que aproveitei as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Sabe, irmãos, que nós podemos ser sinceros, mas gerar escândalo? Tem gente que diz, eu sou sincero, eu sou sincera. Amém por isso. Deus não chamou para a gente andar com mentira, é ser sincero mesmo. Mas sabe, o sincero precisa ser sem escândalo. A verdade precisa ser dita sem escândalo, para que você saiba discernir o que é bom e o que é mal. Existe um pastor aí que eu louvo pela posição que ele recebeu, mas ele fala verdades com escândalo. Chama os outros de vagabundo, esse não sei o quê. Irmãos, ei, os frutos estão onde? Fale a verdade, mas sem escândalo. Se vai gerar escândalo, é melhor ficar calado. E Paulo diz, sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. E Paulo ainda vem dizendo mais. Filipenses 3:8-9. Sim, todas as outras coisas são insignificantes.
comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas, as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minhas próprias justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justo. Sabe por que Paulo falou isso? Porque ele diz: eu tive que deixar tudo isso aí. Ele diz: cuidado com os cães que iriam vir com a circuncisão, colocando barreiras religiosas para que impedisse do povo crescer. E ele diz: eu deixei foi tudo isso aí, para que eu pudesse conhecer a Cristo. E ele diz: pois como lhe disse muitas vezes, e digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Paulo está dizendo, eu falo isso com lágrimas, tem pessoas fazendo as coisas com intenções erradas. Em outras palavras, Paulo está dizendo, mas Deus não nos chamou para fazer as coisas com intenção errada, porque as nossas intenções passavam por Samaria. Só que existia uma barreira ali, que para ir para Samaria, para ir para Galileia, os judeus que estavam questionando ali sobre essa confusão que eles estavam criando, para chegar na Galileia, eles faziam um outro percurso para não passar em Samaria. Só que Jesus não tinha nada a ver com os conflitos deles. Jesus não tinha nada a ver com o muro que eles haviam construído, que o arquiteto não pediu. Por que eles não se comunicavam, samaritanos e judeus? Porque desde a antiga aliança, quando Salomão vai reinar ali, Salomão quebra as leis e o próprio Deus diz que vai rachar o reinado dele no meio. Quando um dos filhos dele fosse reinar por conta da desobediência de Salomão. E aquele povo é separado, reino norte e reino sul. E o povo, para que não fosse lá para Jerusalém adorar, o rei pegou e disse, vamos fazer aqui um altar aqui nesses montes, vamos adorar aqui, para o povo não voltar, senão vamos se passar para o outro lado. O povo fica dividido. Então, os judeus e gentios, os samaritanos, que eram pessoas mestiças, casaram-se judeus com outros povos, de outras nações, e eram tidos como mestiços ali, e eles não se comunicavam, dizia, nós é quem tem a aliança. Mas eles construíram um muro para atrapalhar a obra de Deus. Sabe o que é que Jesus faz? Passa por dentro de Samaria. E ele começa a quebrar ali muros que Deus não havia colocado. Quando ele vai, a Bíblia vai nos dizer que ele vai ficar ali na herdade de Jacó. E algo que me intriga nesse texto é que aqueles discípulos eram judeus, mas por conta do desejo, a fome, estava todo mundo com fome, já havia caminhado muito, Jesus encosta no poço, fica ali com sede, sai todos os discípulos e vão para onde? Para a cidade comprar comida. Mas nem se comunicavam com aquele povo. Mas quando era do interesse deles, sabe que quando as coisas é do nosso próprio interesse, nós mesmo abrimos uma portinha no muro que construí e vamos, depois retorna e fecha, não é assim? É desse jeito que acontece. Isso me intriga muito. Esses bonitinhos não falavam com eles, mas na hora que estavam com fome, juntou tudo e foi. E lá na frente Jesus vai questionar a ida deles. Foi tudo buscar comida, Jesus fica ali, aí vem uma mulher toda bagunçada, com muros dentro dela, porque a Bíblia vai nos dizer que quando ela chega ali, e você precisa entender que tudo que Deus faz, existe um propósito. Você precisa entender que você está sentado aqui nessa cadeira, mas não foi porque você não tem nada para fazer, ainda que seja esse o seu pensamento. Deus tem uma palavra para a tua vida. Deus não te colocou aqui, você não caiu de paraquedas. Deus não me colocou aqui porque eu sou mais bonito que vocês, ainda que minha beleza seja... Mas Paulo diz para a gente não se engrandecer. Vamos deixar isso para o lado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, existe um propósito. Existe um propósito.
Ei, você é poderoso em Deus. Ele investiu em você. Ei, ninguém olharia e dizia, eu vou investir no Orlando, vou botar dentro da igreja. Sabe, irmãos, quando eu vivia no tráfico, eu tinha uma igreja assim na esquina, e eu zombava demais, e contava muito dinheiro com um amigo meu, e ele dizia, e é um médico? Porque era muito dinheiro que a gente fazia por mês. E eu disse, um médico não, mas fique em paz. Sabe por quê? Eu não dizia paz, mas eu dizia, fica tranquilo, porque eu vou ficar com muito dinheiro e vou fazer igual esse malandro, vou abrir uma igreja aí numa esquina e vou ganhar dinheiro e vou botar um ternozão e tu vai ver o que vai acontecer. E aquele cara drogado começava a dar risada e a gente zombando, e mal sabia eu que algumas palavras que estavam saindo era profetizando do que Deus ia fazer. Mas Deus, Ele derruba essas muralhas, irmãos. O povo pega, vai comprar comida e fica aquela mulher, chega ali, Jesus senta e ela vai para pegar água. Só que o texto deixa claro por que ela ia pegar água ao meio-dia. Por conta da vida de pecado que ela tinha. E ela construiu aquele muro e ia, no costume ali as pessoas iam ou pela manhã, as mulheres, ou à noite por conta do sol. Mas sabe o que foi que aconteceu? Ela ia ao meio-dia. Na mente dela, ela dizia, eu vou ao meio-dia, não vou encontrar com ninguém, pego minha água e vou embora. Jesus diz, ei, me dá de beber. E ela já achou estranho. Ei, como tu, sendo judeu, pede água a mim? Eu sou mulher samaritana. Ela estava dizendo em outras palavras, ei, tem um muro entre nós. O que é que tu está me pedindo? Fala. Primeiro que judeu não se comunicava com uma mulher diante do público. Diante de pessoas eles não se comunicavam. Mas ele pede água a ela e ela diz, ei, tem uma barreira, em outras palavras. Por que tu está me pedindo água? E ele disse, se tu souber quem te pede de beber, ele te daria água viva. E ela se interessou, porque ela estava cansada daquela vida, de ir ao meio-dia. Ela dizia, então me dá dessa água, para que eu não venha vir aqui. Jesus vai no ponto certo. O tempo não nos dá de ler tudo isso, mas deixa eu te dizer, sabe o que Jesus diz? Vai chamar o teu marido, que eu te dou da água. Ela se interessou. Sabe o que ela respondeu? Eu não tenho marido. Tudo que Jesus queria ouvir. Ela destruiu o muro. O muro interno que ela tinha era a vida que ela levava. E ela revelou para Jesus. Ela disse, eu não tenho marido. E Jesus diz, tu disseste bem. Porque tu tiveste 5, que tu tem agora nem teu é. Aí ela, vejo que tu é profeta. Não tem gente aí atrás de profeta para revelar CPF? Ei, quem revela o teu passado, até Satanás pode revelar. Mas Deus trabalha com o meu e com o teu futuro. Ei, eu digo que é profeta. É quando alguém abre a boca e diz, ei, Deus me mostrou isso, realizando o teu futuro. Mas tragédia é Satanás quem profetiza. Mas eu vim aqui como boca de Deus para te dizer, o que Ele te prometeu vai se cumprir. O que Ele tem é bom, é perfeito e agradável. O que Ele tem para mim e para a tua vida é um bom futuro. Mas tem gente encantado. Mas Ele revelou o passado, mas Ele já sabia qual seria o futuro dela. Por que Ele não revelou primeiro o pecado dela? Não revelou. Porque Deus não trabalha falando de pecado de A e de B. Deus trabalha arrancando o mal por toda a raiz e colocando a coisa em ordem. Quando você trabalha também com a verdade. Quando ela fala do que tinha dentro dela, ela diz, eu não tenho. Quem sabe para outras pessoas ela dizia que tinha. Mas Ele diz, tu disseste bem. Ela derrubou uma barreira e foi o espaço para que Deus pudesse agir e a água jorrar. Disseste bem, não tenho, porque tu tiveste 5, o que tu tem agora não é teu. Ela diz, eu vejo que tu é profeta. Aí ela vai questionar, vai levantar um questionamento. Em outras palavras, já que tu é profeta, agora me diz uma coisa. Vocês dizem que adoram o lugar certo de adorar em Jerusalém. Os nossos pais dizem que é nesse monte aqui. Sabe que ela entrou? Num muro que havia colocado do lado de fora. Eu gosto de Jesus que Ele vem destruindo o que está dentro, que não é dele, que não é do arquiteto, e vem destruindo o que está fora. Sabe por quê? Porque tem muita gente mentindo
perseguindo, dizendo que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, mas Deus te colocou em um bom lugar, aonde vai trazer clareza para as verdades de Deus. Está aqui, ó. Aí você tem a opção, ou empurra o pé nesse muro e derruba, ou fica só olhando para ele. Mas por trás desse muro, lá à frente, tem as bênçãos de Deus para mim e para a tua vida. Sabe o que aconteceu? Ele vai dizer para ela, vai responder a questão dela. Vocês adoram o que não sabem. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem do judeu. E se você observar, a salvação vinha do judeu. Quem estava no santuário era a tribo de Levi. O povo que se dividiram não era a tribo de Levi para que pudesse estar ali oferecendo o sacrifício. O povo estava tudo errado, adorando em um monte, tudo completamente errado. Ele diz, a salvação vem do judeu. Mas deixa eu te dizer uma coisa. E vai responder para ela. Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que o que adorem, adorem em espírito e em verdade. E olha o que a mulher diz. Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, ele vai vir. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus diz, sou eu quem estou falando contigo. Ela tinha um muro diante dela, do lado de fora, que ela não sabia onde adorava, se era lá, se era aqui, como era, como não era. Jesus diz, a hora vem. E já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não vai ser nem lá e nem aqui, mas no espírito. E Jesus se revela para aquela mulher, enquanto os fariseus religiosos estavam questionando quem batizava mais e quem batizava menos. E Deus se revelando para uma mulher gentia, uma mulher que tinha muros, vivia uma vida toda errada. Jesus derruba essas muralhas, alcança essa mulher e sabe o que ela faz? Sabe o outro muro que vai cair do interno dela? Vergonha. Sabe por que ela ia? Por conta da vida que ela levava, mas ela sabia que era errado e tinha vergonha do que fazia. Mas quando a gente se encontra com Cristo, Ele derruba as muralhas da mentira, da vergonha, da timidez. E Ele diz, ei, vou fazer coisa grande na tua vida. Aí sabe o que a gente vê? A mulher pega, sai correndo até a cidade, encontra as primeiras pessoas na cidade e diz, ei, tem um homem ali que falou tudo da minha vida. Será que não é ele mesmo, o Cristo? E sabe o que aconteceu ali? O povo rogou para ficar 2 dias naquele lugar. Mas os discípulos tinham ido comprar comida, vamos entrar neles. Aí os bonitinhos vêm de lá para cá e a Bíblia vai dizer, no versículo 27, João 4, e nisto vieram os discípulos. Essa tradução aqui diz maravilharam-se, mas só que tem outra que diz, se espantaram de ver Jesus conversando com a mulher. Por quê? Porque tinha um muro entre eles, existia uma separação entre eles que o arquiteto não construiu. Sabe, nessa noite eu quero, no nome de Jesus Cristo, que você derrube esses muros que não foi o arquiteto que colocou dentro da tua vida. Sabe, eu não olhava para as pessoas no olho, e eu tinha um amigo, encontrei com ele há poucos dias, e ele sempre falava, ele trabalhava com pedra, e ele via ali os indianos negociando esmeraldas, e ele aprendeu com aqueles indianos, aquele homem que se tornou amigo dele. Ele disse, rapaz, o cara me contou algo interessante. Eu disse, o quê? Ele disse, fez um negócio milionário, ele via coisas acontecendo, vendendo muita pedra ali em Campo Formoso, e alguém que falava inglês fazia o intercâmbio daquela conversa, e ele disse, deixaram de fazer um negócio poderoso. Aí eu disse, por quê? Porque ele me ensinou que quando o cara vai fazer o negócio, se ele não olha no olho, ele não dá crédito, não faz negócio. Eu disse, é mesmo? É. Aí quando eu vim para a palavra, Cristo me resgatou, eu usava um boné e eu olhava de baixo para cima. Mas a vergonha caiu por terra.
o muro caiu por terra. Um dia alguém inspirado pelo Espírito disse: eu estou vendo tu ministrando em vários lugares e muitas pessoas, ei, quando a tua boca abrir vai ser como labareda de fogo, tu vai ministrar para muitas pessoas. E eu olhei para aquilo ali e ainda meio bagunçado, ainda com aqueles muros ali caindo bloco por bloco, mas eu dei crédito no que aquele homem disse. E aqui estou ministrando para vocês. Não apresentava trabalho nem na escola. Perdia as notas porque eu não tinha coragem de ir lá na frente. Mas isso é quem faz? Deus. É a obra dele. É a obra dele. Nós precisamos deixar ele trabalhar. Sabe, a tua obra não está parada. Sabe, Alice, essa obra Deus está dizendo que não está parada. Ele está trabalhando, Ele está trabalhando nesta obra. Apenas busca discernimento. Não basta ter conhecimento, mas discerne as coisas, porque Deus está dizendo. Eu estava observando algumas coisas e Deus disse: fala para ela que a obra não está parada. Eu dou continuidade. A obra está continuando sim, e Ele é fiel para cumprir toda por completa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Guarda essa palavra. Eu e a minha casa, não é só você não, é você e sua casa. Ele não nos resgata para fazer a obra por metade. Sabe, há poucos dias eu estava fazendo uma caminhada com minha esposa e o Arthur para ficar mais um negócio melhor, e eu passei ali próximo de onde a gente se batizou. Se você passar lá, você vai ver. E eu vi uma construção, uma casa bem feita, muito bem feita, toda rebocada. Mas me chamou a atenção, porque aquela casa estava abandonada, cheia de mato dentro da casa. E eu olhei e disse: Carol, o que leva uma pessoa a abandonar uma construção dessa? Cheio de mato. Eu fiz um negócio há uns 2 anos, em um terreno, uma construção. E volta e meia eu dizia: Arthur, vamos ali. Ele vai no terreno, eu disse: vou lá olhar. Eu ficava olhando, chamava alguém para capinar, porque sempre que chovia o mato era muito alto, e eu cuidando daquela obra ali, tirando os matos. Mas aí eu observei que tinha muito lixo, e não tinha casa do lado, tinha só um prédio em cima, e eu vi uma grade que era o quintal do vizinho, pois o vizinho estava jogando lixo dentro da construção. Entenda isso aqui pelo Espírito, que foi o que Deus me mostrou. Caindo lixo. Na outra vez eu disse: Arthur, pega um saco aí de 100 litros, porque nós vamos pegar aquele lixo tudo. Aí comecei a pegar embalagem de alimento, de coisa, enchi aquele saco. Sabe o que Deus me fez lembrar há poucos dias? Disse aqui, eu olhando para essa mensagem. Construções a qual o povo joga os lixos e você absorve e deixa lá. Mas como? No teu coração. Vem os lixos e você absorve. Em vez de retirar e jogar fora e colocar um filtro no teu coração e guardar ele, vem os lixos e você deixa ali. Mas Deus está dizendo: tira os lixos. E se tiver também mato, tem mato que você pega ali com a mão e arranca pela raiz e fica tudo bem. Mas se passar muito tempo só com uma enxada para arrancar, só com um machado. Mas hoje é noite de você arrancar o mal pela raiz. Hoje é noite de você pegar essa construção sua e limpar. Lembra da mulher das dracmas perdidas? Tinha 10, ainda tinha 9. Mas ela acendeu a luz, varreu a casa, encontrou a dracma e fez festa. Hoje é noite de você limpar a casa. Hoje é noite de você limpar a construção, para a construção dar continuidade. Hoje é noite da gente derrubar os muros que não foi Deus que colocou. A Bíblia vai nos dizer: os discípulos se maravilhavam de que estivesse falando com uma mulher, ficaram espantados. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que fala com ela? E entretanto os discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, come. Porém lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Ele disse: eu tenho uma comida que vocês nem conhecem. Aí se separaram entre si: será que alguém trouxe comida para ele comer? Em outras palavras, a gente tudo com fome foi até a cidade, traz comida para dar a ele. Ele disse que tem outra, alguém deve ter trazido alguma coisa. Só que Jesus disse: vocês não conhecem.
Versículo 34, Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa era a comida que Paulo entendeu. Essa era a comida que Paulo chegou ao entendimento para ele e diz: ei, se eu permanecer vivo, eu ainda vou dar fruto para Cristo. Ele sabia qual era a importância da vida dele. Ei, Deus não nos tirou do mundo para viver a nossa própria vida, vim aqui consumir da palavra e prosseguir lá para fora. Não, Deus conta comigo e com você para que essa obra venha prosseguir. Qual é essa obra? Aqui da igreja também faz parte. Mas se realmente nós encontramos Cristo, nós vamos ter desejo de buscar Ele, de resgatar pessoas. Sabe, existe aí um forró que o povo vai cantar muito esses dias, que eu cantei muito bêbado com um copo de cachaça, que da vida não levo nada, do jeito que ela vem, depois que eu fechar o olho não sou ninguém. E sabe o que é uma verdade? Depois que fecha o olho não é ninguém, que não leva nada, uma verdade para quem está lá fora. Mas para quem está em Cristo leva. Leva e leva muito, se você entender a mensagem de vida que Paulo está dizendo aqui. Levar o que, irmãos? Sabe o que é que você vai levar? Crente para o céu. Sabe o que é que você vai levar? Vidas que você vai orar por conta da tua fé em Deus, por conta do que Ele fez na minha e na tua vida. Você vai resgatar pessoas e vai levar para o céu e ainda vai ter recompensa da parte de Deus. Esse negócio de não leva nada, não leva mesmo, não leva o ímpio, mas você vai levar, você precisa levar boas obras, você precisa levar bons frutos para o Senhor. Você não leva bens materiais, mas você leva cristão para o céu, você leva vidas para o céu. É por isso que ele diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Qual é o teu anseio nesses últimos dias? Qual é o teu desejo, irmãos, nesses últimos dias? Qual é o teu desejo, a tua fome? E ele chega a dizer no versículo 35: vós dizeis que ainda há 4 meses até que venha a ceifa. Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras que já estão brancas para a ceifa, e o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia com o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifa, onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. Deus nos chamou para isso. O tempo da ceifa já começou. Ele trouxe um detalhe ali que ele sabia o tempo de colheita. Eles estavam dizendo: falta 4 meses. E Jesus está dizendo: mas vocês dizem que falta 4 meses, mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Já chegou o tempo aí, as terras. Os campos brancos já estão aí. Vão em busca e resgatem. Ei, Deus nos chamou para derrubar esses muros de separações, a qual Ele já separou. Você só precisa, Ele já derrubou. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo por número 2, o verso de número 13 diz assim, veja o 14: porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo. Como? Ao derrubar o muro de inimizade que nos separavam. Ele uniu gentios e judeus. E agora o povo é um só, é a igreja de Cristo. O que Paulo está escrevendo aos Efésios, ele está dizendo: ei, o povo é um só. Por que é um só? Porque ele morreu, ele juntou tudo por conta do seu sangue. E agora é um só povo. Por que é só um povo? E Paulo escreve: porque ele derrubou o muro de inimizade que nos separava. Ei, não existe mais nenhum muro que separe a minha e a tua vida. Não existe mais nenhum muro que separe essas pessoas que Deus quer que através da minha e da tua vida venham ser resgatadas. Há poucos dias eu falei com alguém
E eu disse, por que você não se batiza? Ela disse, porque algumas pessoas vão dar risada porque sabem de quem eu estou falando. E ela disse, eu estou esperando Deus me tocar. Aí eu disse, pois deixa eu lhe dizer uma coisa. Você está pensando que Deus vai mandar um anjo do céu e te tocar? Ei, se esta palavra não te tocar, outra coisa não te toca. E eu estou te dizendo aqui, debaixo do poder de Deus, se esta palavra que é revelada aqui nesse altar não te tocar, ei, pode, me desculpe essa verdade, mas pode sair. Outra coisa não vai te tocar. O que te toca é a palavra. O que transforma é a palavra. O que me resgatou não foi ninguém, foi a palavra que foi ministrada. É a palavra que vai nos tocar. É a palavra que vai ser o espelho da minha vida. E eu vou olhar para a palavra e vou dizer, ei, tem algo errado aqui. Eu cheguei ali no espelho e pensei que a blusa estava suja, mas é um sinal que eu tenho aqui. A camisa transparente, eu disse, não, está tudo de boa. Se a palavra é o espelho. Ei, ninguém vai precisar estar falando do teu pecado, do teu erro, não. Tão somente abandona, porque a palavra é o espelho. Muros precisam cair por terra, tanto internos como externos. Muros de tradições, muros de ofensa, muros de incredulidade, muros de altivez, muros da vergonha, muros da timidez, porque Ele não te deu espírito de timidez, mas espírito de ousadia e de poder. Ousadia e poder, ousadia e poder. E o muro da falta de perdão, derruba ele, derruba, e você vai entender que a culpa não é de fulano, a culpa não é de ciclano, é o muro que você levantou. Eu vou finalizar, mas deixa eu te dizer uma coisa. Está todo mundo ali na cidade. Os discípulos tiveram que ficar 2 dias com aquele povo que não se comunicavam. E Deus está dizendo, ei, não tem mais separação. Não existe mais judeus nem grego, o povo é um só. Esse negócio de dizer, não vou com a cara de fulano. Tinha um irmão, um lugar que eu congregava, que era um irmão, um homem de Deus, partiu para o Senhor. E as pessoas, tinham um rapaz que brincava e dizia, eu não vou com a sua cara. E ele olhava e dizia, não vá com a minha mesmo não, vá com a sua. Que Deus não lhe chamou para andar com minha cara não, vá, ande com a sua. Não tem gente assim? Não vou com a cara de fulano, não gostei. Sabe, irmãos, tem pessoas que Deus tem ministério extraordinário para acontecer nesse lugar. Mas aí entra aqui e vê, é só um galpão. Aqui não dá certo para mim não. Altivez, muros de altivez. Pessoas que já vieram aqui com propósitos extraordinários para acontecer aqui. Que Deus chamou para plantar nessa terra aqui. Mas os muros não deixaram. Triste realidade. Paulo diz, eu falo isso com lágrimas. Estão vendo as coisas, fazendo com um intuito completamente errado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, fica onde Deus te plantou. Tu só vai crescer se tu ficar. Se não é aqui, não perde tempo, procura onde é esse lugar. Mas no nome de Cristo Jesus, você foi separado para crescer e dar fruto. A mulher vai dizer, irmãos, prepara aquele louvor aqui, que nós louvou por último. Eu não vou gritar, eu prometo. Ousado, amor. É porque chega em casa, eu falo minha esposa, por que não louvaram o negócio? Ela diz, porque estava gritando e nós não ouvimos de lá. Mas vai dar certo, vai dar certo. Deixa eu te dizer uma coisa. A mulher, ela disse para... Veja que o texto diz, muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher. Observe, uma mulher que andava escondida por conta da vida que levava. Quando os muros caíram, o texto deixa claro, muitos daqueles samaritanos daquela cidade creram pela palavra da mulher. Ei, quando Jesus chega na minha e na tua vida, as mentiras caem por terra. O que sai da minha boca e da tua boca vai ter crédito, porque sai com poder, porque não é eu e nem é você, é o Espírito que fala através da minha e da tua vida. Não se envergonhe, timidez cai por terra hoje, Pedro. Ei, Espírito de poder e de ousadia, astequeia, alaiom dequeia praceia, realmente. Ei, Pedro,
cadeiras vazias aí perto vai ser preenchida com jovens. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Pedro. Deixa eu te dizer, Pedro, por causa da ousadia e do poder que já está aí, tu vai entender. Pessoas vão ser alcançadas. Nós vamos ver muitos jovens nessa igreja aqui. E a paz vai ter algumas parcelas que vai ser por conta da tua vida. Responsabilidade chegou na tua vida. E Deus está dizendo, eu conto com a tua vida. Busca teus colegas, busca teus amigos. Fala de Jesus, aí agora está diferente. Estou sim diferente. Porque Cristo habita em mim. Poder e ousadia, espírito de timidez cai por terra hoje da tua vida. No nome de Jesus Cristo. Abre a boca e declara: poder e ousadia foi depositado na minha vida. Poder e ousadia. E vocês saberão se é Deus que fala pela minha boca ou se não é. Alá, eu sei, abá. Ai, todo dia falo uma coisa. Se Deus revelar, eu falo. Alá, eu dei, abá. Ondei, assou. Se Deus me mostrar, eu falo. Ai, eu dei, que assou. Ondei, abá. Com verdade, viu? Faz as coisas com verdade. Alá, assou. Para não ter do que ter culpa. Para não ter escândalo. Fale com verdade, faça com verdade. Mas para não ter escândalo. Foi o que Paulo disse. Foi o que Paulo falou para mim e para você. Mas observe que ninguém vive só de profecia. Versículo 41. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Muitos creram por conta da palavra da mulher, porque disse tudo o que ela tinha feito. E no versículo 40 do capítulo 4 de João diz: indo pois ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. Primeiro por causa da mulher, alguns foi alcançado por causa da palavra que saiu da boca dela, do que ela disse, por causa do testemunho. Mas no versículo 41 diz: e muitos creram por causa da palavra. A palavra tocou aquele povo. E dizia a mulher, agora essa fala é da mulher que foi alcançada por Jesus ali no poço. Já não é pelo que disseste que nós cremos que este é verdadeiramente o Cristo. Dizia a mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Eles creram. Mas tudo começou quando Jesus resolve quebrar protocolos, derrubar barreiras. Quando o arquiteto, porque Jesus só fazia as coisas que Deus ordenava. E eles dizem, é necessário passar por Samaria. Por quê? Porque em outras palavras Deus estava dizendo, passa lá pelo meio. Sabe que às vezes as pessoas dizem, lá naquela igreja pode isso e pode aquilo, não sei o quê, porque falam do que não sabe. Aqui pode a palavra. Aqui é a palavra pregada e revelada. Se coloque de pé no nome de Jesus. Hoje é noite de muros. Sabe, às vezes as pessoas pegam uma construção que foi mal feita, chamam o arquiteto e diz, dá uma olhadinha aí o que é que tem que fazer. O arquiteto diz, tem que derrubar isso aqui, tem que consertar isso aqui. Pois hoje é noite, através dessa palavra, de você se autoexaminar e falar com o arquiteto nessa noite. O que é que precisa ser feito nessa obra, Pai? O que é que tem alguma coisa errada? Tem algum muro que foi levantado? Me mostra, Paizinho, porque o prazer dele é completar essa boa obra. O
prazer dele é esse edifício prosseguir, crescer, porque você é morada do Espírito Santo, e morada do Espírito precisa de um edifício